Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Hoje teremos perguntas novamente. Faz bastante tempo que a gente não faz isso. Pois é. Muitas pessoas nos perguntam por que a gente não faz de novo isso. É porque nós temos um ministério focado só para responder perguntas. É verdade, nós temos. Além disso, muitas perguntas são respondidas em nosso website por meio dos nossos fiéis colaboradores, que respondem perguntas o tempo todo. Mas é interessante fazermos isso aqui também, de tempos em tempos. Afinal, algumas das perguntas são intrigantes. Sim, e também seria bom fazê-las em público, para que todos tenham a chance de ver a resposta. Exato. Mas, veja, nós não sabemos tudo. Nós podemos errar também. Porque, no fim, é uma curva de aprendizado. Ainda assim, quando se tem um pouco de experiência nessa área, Deus pode sim nos dar alguma sabedoria dele para responder as perguntas. Então, vamos buscar a ajuda dele. Sim, mas antes de orarmos, eu gostaria de fazer um anúncio aqui. Muito em breve, se tudo der certo, e eu espero que dê, nós queremos fazer uma série na qual dois palestrantes muito capacitados responderão as perguntas. Sim, perguntas e talvez testemunhos, coisas muito interessantes. Nós estamos querendo expandir as coisas, não é? Para acomodar todo esse tipo de demanda. E também para encorajar as pessoas. Porque o E aí, professor, é muito voltado a apresentar informações que são necessárias para o tempo em que vivemos. É claro, nós também temos interesse em responder às perguntas das pessoas, isso é muito importante, mas o nosso foco é orientar as pessoas com relação a onde estamos no curso do tempo e, paralelo a isso, prepará-las para as coisas que estão por vir. Então, nós precisamos expandir as coisas para cobrir todas essas necessidades, às quais muitas vezes não temos tempo para dar atenção. Exato. A nossa intenção é essa. Por favor, continuem orando por nós. E agora, vamos nós mesmos orar. Sim, sem oração não podemos nada. Querido Pai, é um privilégio trabalhar para o Senhor. E nós precisamos de Ti cada vez mais, especialmente nesses tempos em que vivemos. Agora, em nossa conversa, veremos importantes perguntas. Por favor, nos dê sabedoria para conseguir respondê-las de acordo com a Tua vontade. Por Jesus, amém. Veja, Martin, é verdade que trabalhamos para Deus, mas se Ele não trabalha por nós, é tudo em vão. Talvez precisamos trabalhar mais com Deus, não é? Você se lembra do episódio anterior? Cooperação. Cooperação. Muito bem. Então temos umas perguntas aí. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, para ver se podemos respondê-las adequadamente. Muito bem, primeira pergunta. Eu mesmo posso me batizar? Por que apenas pastores podem batizar se a grande comissão diz que todos nós deveríamos ir, ensinar e batizar? Veja, eu já encontrei muitas pessoas que gostariam muito de se auto-batizar de acordo com a própria vontade delas. Mas veja, Deus é um Deus de ordem, não é? Claro. Muito bem. Agora, se você voltar para a igreja primitiva, quando alguém era chamado especificamente para um chamado específico, por exemplo, Paulo, que de perseguidor tornou-se um crente em Cristo e depois um grande professor. E quando ele foi enviado com autoridade para fazer isso, os anciãos não puseram as mãos sobre ele? Sim. Os anciãos impuseram as mãos sobre ele. E, dessa forma, o comissionaram para ir e fazer essa obra. Exato. Só para esclarecer, essa imposição de mãos não tem nada a ver com mágica ou transferência de seu próprio poder. Foi apenas uma bênção. Era uma petição pública pela bênção de Deus
e também demonstração de que aquela pessoa estava sendo separada pelos líderes da igreja para ir e realizar uma tarefa específica. E o Paulo batizava, porque em Atos capítulo 19, ele foi a um lugar onde as pessoas não tinham ouvido falar a respeito do batismo do Espírito Santo, e ele sentiu a necessidade de rebatizá-las, mesmo elas já tendo sido batizadas de acordo com o batismo de João Batista. Paulo, então, as batizou nesse novo conhecimento, porque o Espírito Santo é um que testifica de Jesus. Então, elas foram batizadas nesta nova verdade, e ele as batizou. Muito bem, então, quem batiza e por que nem todo mundo pode batizar? Se você é escolhido por Deus para fazer um trabalho específico, então, de alguma forma, você estará associado a esta igreja, correto? E dentro deste cenário, quando você é reconhecido como um obreiro específico, você terá a autoridade para fazer aquela tarefa. Por exemplo, se você se torna um diácono, a igreja te abençoará, imporá as mãos sobre você, e você se tornará um diácono, ou um ancião, ou um pastor. Isto faz de você um pastor ordenado, ou um ancião ordenado, ou um diácono ordenado, ok? Então, este procedimento serve para mostrar que a igreja coloca a sua confiança na sua habilidade e sinceridade com relação a estas funções. Agora, se qualquer pessoa pudesse batizar, isso poderia levantar alguns problemas. Será que as pessoas batizadas teriam a compreensão correta daquilo que estão fazendo? Será que esses batizados, que a partir daí seriam reconhecidos oficialmente pela igreja, tiveram uma compreensão confiável desta crença para que possam viver de acordo com esses princípios? Para que possam ser inseridas a esse sistema? Pois é por isso que existe uma estrutura. Jesus, Deus, colocou ali a estrutura. Sim. Então, dentro dessa estrutura da igreja, existem certas posições. Agora, quem pode batizar na igreja adventista, por exemplo? Normalmente é o pastor que batiza. Mas o ancião também pode batizar se ele receber autoridade para isso. Então, é uma aplicação. Ele pergunta, neste caso específico, eu posso batizar? E uma vez que ele já tem uma associação particular com a pessoa, ou seja lá o que for, na maioria dos casos, a igreja não terá problema algum com esse ancião fazer o batismo. Mas quando o pastor batiza, então, naturalmente, isso é reconhecido por toda a igreja de que aquela pessoa batizada verdadeiramente compreendeu tudo aquilo que é necessário ser compreendido. Portanto, o ato de batizar não é concedido a qualquer um, porque não se sabe o que foi ensinado ao batizado. Não se pode ter certeza, nesse caso, do que foi ensinado a ele e o que ele compreendeu. Isso é importante porque cada batizado deve representar a verdade em Jesus. A Bíblia diz que precisamos ensiná-los e batizá-los. Veja, mesmo a parte em que Filipe estava com o eunuco, Sim, primeiramente, eles estudaram as escrituras. O eunuco já estava estudando. E depois ele perguntou, o que me impede de ser batizado? sim. Basicamente, nós respondemos a segunda parte da questão. A primeira parte é, eu posso me batizar? Veja, o que representa o batismo? Representa a morte e a ressurreição, não é? A ressurreição para uma nova vida. É como se você fosse enterrado e ressuscitado. E quem ressuscita os mortos? Jesus? Cristo. Então, este é um ato simbólico da morte da antiga pessoa e da ressurreição de uma nova pessoa. Você pode se ressuscitar? Não, apenas Deus pode. Só Cristo pode te ressuscitar. Então, quando você morre, você mesmo pode voltar à vida de própria vontade? Não. Não. É necessário uma outra entidade, ou seja, Cristo, que te dá de volta a sua vida. Ele te chama para a vida, uma nova vida, uma vida no Espírito. Portanto, você não pode se batizar porque você não pode se ressuscitar.
O pastor representa simbolicamente aquele que te tira do estado da morte. Quando você entra na água, você é simbolicamente enterrado. Você morre para sua vida antiga, mas então é ressuscitado por Cristo para uma nova vida. Veja, por exemplo, o batismo de Jesus. Ele, bem, na verdade, ele deveria se batizar. Ainda assim, ele disse a João, você tem que fazer isso, por causa do simbolismo. Para se cumprir toda a justiça. Porque ele tornou-se pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, tornou-se pecado por nós. Portanto, o batismo dele é o batismo perfeito. Portanto, quando eu mesmo sou batizado, meu batismo é reconhecido como perfeito, através, é claro, do batismo perfeito de Cristo, e não pelo meu, obviamente, mas pela perfeita intercessão operada por ele em meu favor. Portanto, eu não posso me batizar. Eu já encontrei pessoas que tentaram fazer isso e que, na verdade, se batizaram, mas elas não são reconhecidas como batizadas. Ok, obrigado. Vamos lá, segunda pergunta. Podem me ajudar a compreender o correto significado de 1 Coríntios 15, 29? Muito bem, vamos ler. 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Esse verso aí tem trazido muita confusão ao mundo. Na verdade, é realmente uma confusão terrível. Existem igrejas inteiras que batizam pelos mortos, e, na verdade, batizam os mortos. É verdade. Eles acreditam terem o poder para batizar até os mortos. Vamos lá. 1 Coríntios. Vamos ver o que podemos entender do contexto no qual esse verso foi escrito. Exato. Verdade. Tudo deve ser compreendido no contexto correto. Todo texto individual deve ser compreendido dentro do Evangelho. Exato. Temos que pegar o texto e ver o contexto no qual ele está inserido. Porque o verso não pode contradizer o que está escrito em outras partes da Bíblia. Isso tem que ser enfatizado. Por exemplo, o estado dos mortos. O que acontece quando morremos? A Bíblia é muito clara. Se você morreu, você não sabe de nada. Os mortos não sabem de nada. Eles não têm nada que ver com o que acontece aqui nesse mundo. Portanto, do que trata este verso aqui? Vamos ao capítulo 15, que é um pouco mais longo. Acho que deveríamos começar pelo verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Este era o problema. Cristo, como os fariseus, ensinava que existia a morte, mas que haveria uma ressurreição dos mortos. Os saduceus já não acreditavam na ressurreição. No que acreditavam os fariseus? Eles acreditavam como os cristãos modernos de hoje. Ou seja, você morre e se torna uma entidade espiritual. Entendi. Agora, é mais do que claro que Jesus ensinava a ressurreição dos mortos. Sem dúvida alguma. Não só ensinou, como ele demonstrou isso ao ressuscitar pessoas da morte, como Lázaro, por exemplo. Aquilo deve ter enfurecido os saduceus. Mas essa filosofia era tão prevalente, ela permeava tanto as pessoas e todos os povos pagãos, que quase todo mundo acreditava que quando você morre, você vai diretamente para o outro mundo. Ou você se torna uma energia. Ou que você se torna uma energia, ou uma alma que é separada do corpo, enfim. Nós vamos falar sobre isso em uma outra pergunta, logo logo. Mas essa era a questão. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Então,
Tudo aqui gira em torno da questão da ressurreição. Porque se o salário do pecado é a morte, e a morte, de acordo com as Escrituras, é um estado de não existência, quando você morre, você não sabe nada. Você está como se estivesse dormindo. E a Bíblia é muito clara. Lá diz: aqueles que adormeceram. Correto? Aqueles que adormeceram. Então, a ressurreição é uma questão crucial no plano da salvação. Jesus diz: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu vou voltar para que vocês possam estar onde eu estou. Só depois disso. Somente após a volta dele haverá a ressurreição. Então, quando as igrejas ensinam esse estado intermediário, você tem um problema aí, porque isso não é bíblico. Qual é o ponto, então? Se você realmente vai diretamente para o céu após a morte, qual é o sentido de você voltar para o túmulo, ressuscitar e ir para o céu de novo? Isso não faz sentido. Quer dizer, então, que o seu corpo aí vai juntar de novo com o espírito? É um processo, uma etapa que não faz sentido. Então, ele disse aqui: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, e também é vã a fé de vocês. Se Cristo não ressuscitou, quer dizer então que não haverá ressurreição dos mortos. Essa é a questão. Esse é o problema. Havia um falso ensinamento. O mesmo não acontece hoje. Muitos enganos, na verdade. Não é só isso daí. Vamos para o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, não há salvação. É o nosso fim. E também aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, toda a sua esperança se dissipa instantaneamente. É tudo em vão. Se a nossa esperança em Cristo está só nessa vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, porque aí você não tem mais esperança de uma vida por vir. É melhor ficar ateu, não é? E apenas Curtir a vida. curtir e seguir a vida. Mas uma vez que acreditamos em uma vida futura, precisamos crer numa ressurreição. É isso que ele está dizendo. Portanto, a ressurreição é crucial. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então o que pregamos sobre ele não é verdade, e ele não pode te ressuscitar. É isso mesmo. Ok. E aí chegamos no verso 20, que, aliás, é um novo parágrafo na Bíblia. Ou seja, agora ele vai desenvolver essa ideia. E ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então você e eu estamos perdidos. É por causa da ressurreição dele que qualquer outra pessoa pode viver, que cada um de nós tem a oportunidade da vida eterna. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está se referindo a Adão, que pecou. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e, finalmente, os que são de Cristo na ocasião de sua vinda. É muito claro. Muito mesmo. Não existe ressurreição até a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Então, não existem entidades espirituais flutuando por aí até que Cristo finalmente volte. Tal coisa não existe. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. E depois ele segue dizendo que tudo estará debaixo de seus pés. Portanto, Deus, o Pai, deu toda a autoridade ao Filho, e julgamento, e tudo estará debaixo do pé dele. Mas isso não quer dizer que o próprio Deus Pai estará debaixo de seus pés, uma vez que foi este que deu essa autoridade. Mas a questão que estamos discutindo aqui é que quando o dia da ressurreição chegar, o povo de Deus será reunido com ele, e ele estabelecerá o seu reino. Vamos para o verso 29 agora, que na verdade é o verso em questão.
De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Muito bem, o que ele quer dizer quando diz que eles eram batizados pelos mortos? Porque certamente a gente não se batiza pelos mortos. Quando somos batizados, estamos morrendo para o eu e ressuscitando em Cristo. Então, o que significa? Na verdade, ele quer dizer batizados para serem ressuscitados com os mortos eventualmente. Ou seja, porque você crê, você fará parte do reino de Deus e será reunido com os seus irmãos. Então, vamos dizer que agora você tem alguém que é muito querido a você e essa pessoa morre. E então, você descobre a verdade de que essa pessoa não existe mais, é como se ela estivesse dormindo. E você segue a Cristo. Você tem a esperança de que ela será ressuscitada e de que você a verá novamente? 100%. Muito bem. Então, você é batizado para se reunir com os mortos. É isso mesmo. É basicamente o que diz aqui. Todos nós ressuscitaremos para nos reunirmos uns com os outros. Todos os que estão em Cristo serão reunidos. Sim, e baseado naquilo que lemos mais cedo, Paulo também está perguntando se Cristo não ressuscitou, qual é o sentido de ser batizado? Não faz sentido? Exatamente, não faz sentido. Nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos. É como ele disse aqui anteriormente. Na vinda de Cristo, todos os que estão em Cristo ressuscitarão. Então você se torna parte desse grupo que será ressuscitado. É isso que quer dizer. Então você se batiza com a esperança de que verá Jesus voltar. Ficou bem claro. Se você ler isso aqui de qualquer outra maneira, então você cria uma grande confusão que contradiz tudo na Bíblia. Porque aí os mortos já não estariam dormindo. Não, e nesse caso, Eles seriam entidades que ficam por aí vagueando. Deus nos livre disso. Todo o espiritismo, então, acaba se tornando a verdade, ao invés de mentira. o purgatório também, porque aí você pode orar pelos mortos. O purgatório também se torna uma realidade. Claro, se você quer assim, porque na Bíblia não está. Você tem que inventar isso. É necessário pegar versos como esse e distorcê-los. Mas o contexto todo deixa muito claro. Aqui, no verso 23, diz assim: todo homem na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, e depois aqueles que estão em Cristo na sua vinda. Nada acontece antes disso. Não. E Jesus ressuscitou para que você possa ser batizado e ressuscitado espiritualmente para esperar por ele. Correto? Muito bem, então é isso que quer dizer. Obrigado. Vejamos o que mais nós temos. Muito bem, temos aí mais uma pergunta, Martin. Do que se trata, hein? A pergunta diz assim: costuma-se dizer em entrevistas e conversas com relação a celebridades e feiticeiros, etc., que eles teriam vendido a sua alma ao diabo. Eu estou tentando reconciliar esta declaração com Gênesis 2:7. Muito bem, Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se uma alma vivente. Pode continuar, Martin. Pergunta: a alma pode ser vendida ou comprada, uma vez que foi Deus quem colocou o fôlego de vida no homem para que este se tornasse uma alma vivente? Ou seria esse um mau uso da terminologia alma? Você também poderia explicar o que acontece quando alguém faz uma projeção astral? Qual parte do ser humano é separada do corpo físico nesta experiência? Tem um monte de coisa aí, hein, Martin? Mas, no fim, eu acho que se conecta à primeira pergunta. Sim, foi bom tê-la colocado aí. Bom, em primeiro lugar, por que é que perguntas como essa acabam surgindo, afinal? É porque o mundo aí fora está completamente confuso a respeito do estado dos mortos. E eles misturam o erro com a verdade. Isso não é culpa de ninguém. A gente cresce ouvindo essas coisas. Sim. Agora, a Bíblia é muito clara com relação ao estado dos mortos.
Eu não acho que a gente tem que dar grandes explicações aqui, mas a questão é que você é uma entidade viva, porque essa pessoa aqui disse corretamente que esse verso é contraditório a tudo que as pessoas dizem por aí. O Senhor Deus formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Ele não recebeu uma alma. Isso é muito importante. Ele tornou-se uma alma vivente. Nós costumamos dizer, muitas almas foram batizadas. Ou então, muitas almas morreram. Sim, mas não é o espírito. Não se trata de uma entidade separada. O ser humano é a entidade. E esse fôlego da vida, esse ruach, esse espírito, como é frequentemente traduzido, trata-se do metabolismo, o fato de que estamos respirando. Isso nos faz uma entidade viva. Você é uma entidade viva. O seu corpo não é apenas uma casca para a entidade viva. E o verso deixa isso claro. Não resta dúvidas a respeito disso. Portanto, quando alguém vende a alma para o diabo, isso significa que você vendeu a sua vida para ele. O seu pensamento cognitivo. Tudo. Tudo. Você declara que pertence a ele. Basicamente, você declarou a sua própria sentença de morte. Trocou a vida eterna por um benefício temporário dessa vida passageira. Trocou a vida pelo prazer e luxúria. Talvez isso explique aquilo que eu disse anteriormente. Pode ser que você tenha aproveitado a vida. Isso é considerado uma alegria de acordo com os mundanos. Mas aí eles não têm esperança de uma vida melhor no futuro. Não. Eu acho que mostramos alguns vídeos sobre essas mega estrelas, nos quais admitem que venderam suas almas ao diabo. Tudo em troca de vantagens temporárias, não é mesmo? Pois é. E isso é realmente uma coisa muito triste. Porque vender a sua vida eterna em troca de coisas assim é algo horrendo. Esaú fez isso. Esaú vendeu a sua primogenitura. A primogenitura não apenas refere-se a heranças temporais, mas tem que ver com a sua vida futura, a sua vida eterna futura. A herança eterna. É o seu direito de nascença ser parte do reino de Deus. Tudo que você tem que fazer é enquadrar-se nas condições. Mas ele não quis fazer isso e trocou o seu privilégio por uma sopa de lentilhas. E o mesmo acontece com essas estrelas aí. Apenas para deixar claro, mais uma vez, Elas não venderam ao diabo o seu espírito. espírito, elas venderam a sua vida. Ou seja, se elas tivessem uma compreensão correta, perceberiam que não possuem a vida eterna. Acabarão sendo como se nunca tivessem existido. É o que diz Obadias. Os mortos serão consumidos, como se nunca tivessem existido. É um estado eterno de não existência. É assim que elas vão terminar. Portanto, pode a alma ser vendida? Bem, você pode vender a sua herança futura, a sua vida eterna para o diabo. E vai te trazer a morte eterna. Porque, afinal, é isso que aguarda o diabo também. Muito bem, seria isso um mau uso da terminologia alma? E a pergunta continua. Explique pra gente o que são essas projeções astrais. Qual parte do ser humano é separada do corpo físico nessa experiência? Veja, eu acredito que eu sou uma pessoa qualificada para falar sobre isso, porque antes de eu me tornar um cristão, eu pratiquei sim projeções astrais. E eu sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas existe uma técnica especial para fazer a projeção astral. Uma delas é induzir a falta de oxigênio. Você para de respirar. E, eventualmente, você entra num hiperestado. E aí você se separa do seu corpo. Agora, seria isso verdade? Ou é apenas um pensamento hipnótico? Ou um padrão hipnótico que foi introduzido no seu sistema? Eu acho que é esse o caso. Eu me lembro de
estar de pé ao lado do meu corpo, olhando para ele, e de tentar entrar de volta nele freneticamente. Eu pulava em cima do meu corpo, mas acabava caindo fora da cama. E fiquei ali, caído no chão. E aí você voltou. Então eu acordei. Eu tive experiências realmente incríveis. Aham. Eu conseguia atravessar paredes. Eu conseguia fazer tudo isso. Eu viajava para outros planetas, via outras entidades. E sempre tinha esse senso de estar flutuando, de estar me movendo no ar. E eu via que sempre estava conectado ao meu corpo através de um cordão de prata. Mas será que essa experiência foi real ou apenas uma hipnose? A resposta é que isso é uma falta de oxigênio no cérebro. E esse curto causado por falta de oxigênio desliga o seu lóbulo frontal, a sua capacidade de discernir. E quando isso acontece, alguma coisa toma conta de você e planta essa experiência na sua cabeça. Ok, então existe um lado espiritual nisso aí, não é? Com certeza, mas é demoníaco. Exatamente, e a gente ainda não falou sobre isso. É importante salientar que, mesmo apesar de os mortos não existirem mais, existe o mundo espiritual. Existe o mundo espiritual. Ele pode tomar conta da sua mente e implantar ideias ali. Eles têm essa capacidade. Deus não pode te dar visões? Sim, Muito bem. Então, se Deus pode colocar visões na sua mente, nas quais todo um cenário aparece diante de você, e aquilo é como se fosse real mesmo. Ainda assim, a verdade é que você está aqui na Terra, você não está em outros lugares. Às vezes, quando você retorna daquela experiência toda, e nós lemos no que os profetas escreveram, é meio depressivo para eles perceberem que ainda estão aqui. Então, esse estado de euforia é algo que pode ser induzido. Deus pode fazê-lo. Será que os demônios também? sim. Sim, ele pode te dar falsas visões, falsas experiências. Eles podem implantar isso na sua mente. De forma que quando você sai daquela circunstância, você acha que tudo aquilo realmente aconteceu. Mas não foi real. Foram apenas visões implantadas. Portanto, a alma nunca sai do corpo. Isso porque não existe essa separação entre espírito e corpo. É a mesma coisa com as experiências de quase morte, nas quais a pessoa vê um túnel de luz, etc. Tudo muito semelhante. E por quê? É porque o diabo tem uma doutrina muito semelhante que ele deseja implantar na mente das pessoas. Isso é muito importante. É por isso que existem testes bíblicos, para vermos o que é real e o que não é. E se a Bíblia diz que algo não é real, e ainda assim você experimenta aquilo, você deve crer na sua experiência ou no que diz a palavra de Deus? Isso é muito importante, porque, se você se lembra, alguns anos atrás, havia cristãos realizando sessões espíritas, e o anjo com o qual eles se comunicavam disse a eles para matarem uma pessoa. Exatamente, foi isso mesmo. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Vamos além ao testemunho. Temos que testar os espíritos. Isso é fundamental. Exatamente. Então, é um jogo muito perigoso. E eu temo que ele ocorra em muitos níveis e que vai acontecer ainda mais. Esta é uma das últimas grandes decepções que virão. Ok, quantas pessoas do mundo não estão cometendo assassinato em massa porque alguma entidade disse a elas para fazer tal coisa? A gente lê isso vez após vez nas notícias. E quanto mais pessoas se submetem a influências demoníacas, mais essas coisas vão acontecer no mundo. Então, podemos esperar muitas manifestações. Podemos esperar muitas experiências. Podemos esperar ver muitas entidades espirituais. Não é verdade? Sim. É por isso que temos que estar convictos de que os mortos não sabem de nada. Eles estão como dormindo. E quando virmos essas coisas, temos que saber que elas são demoníacas. Então, se um parente que já morreu aparecer para você dizendo coisas que só você sabe, não acredite. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Ou se você tem uma experiência de visão, uma projeção astral,
saiba também que esta é uma situação demoníaca. Essa é a verdade. Aquilo que você está vendo na sua mente está sendo implantado lá. E o ambiente no qual aquilo está acontecendo é induzido por você em harmonia com as forças demoníacas. Então, temos que ter cuidado. Muito obrigado. Vejamos o que mais temos aqui. Eu tenho uma pergunta com relação a Ezequiel 40. Conforme eu compreendo, esse capítulo está descrevendo o novo templo e a nova Jerusalém do fim dos tempos. E serve também como uma descrição literal dos israelitas com relação à construção de um templo literal. As partes que me intrigam são os versos 38 a 43, quando ele fala sobre sacrifícios e preparações de sacrifícios. Minha pergunta é, por que ele fala em sacrifícios e preparação de sacrifícios quando não haverá sacrifícios ou morte na Nova Jerusalém e no Novo Templo? Muito bem. Em Ezequiel 40, você vê a história, e a gente não tem que ler tudo, mas basicamente, Ezequiel tem uma visão. E lembre-se, Ezequiel era um dos exilados. Ele estava fora, ele era parte daqueles que estavam em exílio. E ele estava encorajando, animando os exilados. Então ele estava em Babilônia com os outros. Sim, Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído. E agora ele tem a visão do templo. Ele vê um anjo medindo o templo. Ele tem uma vara de medir e o está medindo com exatidão. E é descrito que essa entidade que está fazendo a medida é muito brilhante. Ela é dourada e linda. E lá estão eles medindo o templo. Agora, temos que compreender que isso não é necessariamente uma medição do santuário celestial. Essa medição do templo é um tipo da medição das pessoas que são envolvidas com o templo. Porque é um aspecto espiritual, você deve ser medido. Sim, é uma avaliação para ver se você não está em falta. Correto? Agora, nesse ponto, quando a visão acontece, Jerusalém é destruída, então existem dois aspectos aí. A razão pela qual Jerusalém foi destruída é que ela não foi aprovada. Mas, ao mesmo tempo, é feito o encorajamento de que ela seria reconstruída. Portanto, as medidas apresentadas no capítulo podem ser medidas de como ela deveria ser reconstruída, porque as medidas exatas são apresentadas. E isso nos diz que nós precisamos nos adequar também para que isso não aconteça conosco. Agora, nós sabemos que o templo foi reconstruído, mas destruído novamente, no ano 70 depois de Cristo. E ele nunca seria reconstruído de novo, porque ele era um tipo de um templo espiritual que seria feito por pedras vivas, que comporiam esse edifício espiritual. Então, você precisa se adequar? Sim. Eu também preciso. A minha vida deve se encaixar nas normas de Deus. Eu preciso ser moldado e ajustado. E nenhum martelo será utilizado quando eu for construído nesse templo. Sim. Uma vez nesse templo, sua medida deve estar correta. Esta é, portanto, uma projeção de uma condição futura. É uma visão muito simbólica, mas se torna muito confusa se você começa a literalizá-la e começar a perguntar sobre os sacrifícios. Neste ponto, Cristo ainda não havia morrido. Não. Isso tudo ainda simbolizava o Messias. Então, num templo futuro haveria sacrifícios. É disso que se trata essa visão? Os sacrifícios não se referiam ao que está acontecendo no céu, mas ao que haveria de acontecer. Sobre como você deve se apropriar desse sacrifício perfeito. E assim, em muitos versos, é dada uma descrição bem exata sobre como deveriam ser lavados os sacrifícios, ou seja meticuloso com a sua fé e compreenda a tipologia com relação ao que ela quer dizer e a incorpore em sua própria vida. É isso aí. E depois disso, quando Jesus veio, aí começa o aspecto espiritual. Exato. Portanto, cuidado para não tornar tudo na Bíblia como algo literal. Obrigado.
Vamos para outra pergunta. A respeito de Jeremias 35, verso 2, a pessoa pergunta: Vocês poderiam, por favor, falar sobre a história dos recabitas? Por que lhes foi dito para beberem vinho na casa do Senhor? Muito bem, vamos para Jeremias 35. Vamos pegar a Bíblia. Com prazer. Muito bem, então vamos falar sobre os recabitas em geral. Martin, se formos ao capítulo 35, nós vemos o que aconteceu aos recabitas, ou ao que Jeremias deveria fazer com os recabitas. Bem, eles eram quenitas, eles eram relacionados à família de Moisés, os midianitas. E eles tinham feito um voto de não tomarem vinho. E eles não beberam vinho, porque receberam esse comando de seu ancestral. E prometeram que nunca fariam isso, jamais. Então, você vê lá no capítulo 35, que diz assim: A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Pergunta, Martin. O Jeremias estava vivendo num tempo de grande fé em Israel ou um tempo de grande apostasia em Israel? De uma apostasia enorme. Ele vivia num tempo de apostasia enorme, isso. A vida dele não foi fácil. Com certeza a vida dele não foi fácil. Muito bem. E agora ele recebe uma instrução estranha. Mas a Bíblia não dá muitas outras sugestões estranhas? Sim, especialmente a Jeremias. Muito bem. Ele tinha que fazer algumas coisas muito estranhas, como enterrar a sua própria cueca, depois escavá-la e vesti-la novamente. É um relacionamento que Deus está tentando retratar de uma maneira muito pitoresca. Deus queria dizer que o relacionamento dele com o povo era tão íntimo como se fosse uma peça íntima, certo? Não existe ilustração mais íntima do que essa. Mas o povo tornou-se tão corrupto que passou a ser comparado a uma cueca estragada. Pois é. E Jeremias disse: Eu não quero vestir isso. Mas era isso que o Senhor estava tentando ensinar. Deus estava querendo dizer ao povo: Vocês esperam mesmo que eu os aceite de volta? Mesmo corrompidos assim, eu estou constantemente aceitando vocês de volta. Então é uma parábola. Sim, eu me lembro disso. Muito bem. Então havia parábolas encenadas na vida de Ezequiel. Ele também recebeu aquela ordem para assar pães em coisas muito estranhas. Portanto, veja, existem lições muito profundas em cada uma dessas coisas. Aqui temos um grupo de pessoas que havia feito um voto. E eles eram muito meticulosos para serem fiéis a esse voto. Era muito semelhante ao voto nazireu. Como, por exemplo, João Batista, que também não bebia vinho. E Jesus disse: Eu não provarei do fruto da vinha até que eu esteja com eles novamente. Então o próprio Jesus agora está debaixo de um tipo de voto? Vamos para a história então. Jeremias, em face a essa apostasia total de Israel, recebe a instrução. E a palavra veio a Jeremias. Este é o verso 1. Da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vá à casa dos recabitas e fale com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Esta é uma parábola encenada também. E é uma muito interessante. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e também a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, etc, etc, etc. E agora verso 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebam vinho. O que você acha que eles diriam? Será que eles se surpreenderiam?
Com certeza, claro. Eles diriam, quê? O que você está fazendo? Não é? Mais ou menos isso. Próximo verso. E aí vem aquela palavrinha, mais. Essa palavra é muito importante quando aparece. Mas eles disseram, não vamos beber vinho. Você está perdendo seu tempo. Você ficou louco? Nós não vamos beber vinho. Não somos apóstatas. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca, jamais bebam vinho, nem vós, nem vossos filhos. E aí ele prossegue dizendo todas as coisas que eles não deveriam fazer e como eles deveriam ser fiéis. Agora, verso 8. Obedecemos, portanto, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os dias de nossa vida, nem nós, nem nossas mulheres, filhos e filhas. Olha só, hein? Não é uma belíssima parábola encenada? Lhes foi dito para beber, mas eles disseram, não, não vamos. Agora, você prometeu para mim no passado que seria fiel à aliança. Israel, você está sendo fiel à aliança? Deus queria usar essas pessoas como exemplo para o povo. Israel não estava sendo fiel como esse grupo aqui. O Senhor disse para eles, vocês bebam. E ainda assim disseram não. E quando alguém chega para você dizendo, isso aqui não tem problema não, Martin, é Deus que está mandando. Exato, por exemplo, quebrar o sábado. Tá tudo bem, Jesus quebrou também. Então você também pode quebrar. E aquela história do profeta que disse para o homem de Deus desviar do seu caminho e comer com ele, o homem não morreu? Sim. Deus nunca muda sua palavra. Por acaso o homem perguntou a Deus, Senhor, tu realmente falaste com esse homem para eu mudar meu caminho? Não, ele simplesmente acreditou. O outro disse, eu sou um profeta. Não se preocupe, eu também sou profeta. Essa história é um exemplo para Israel. Deus estava dizendo, escutem, por que vocês não fazem como esses homens? Até hoje, continuam sendo fiéis a uma aliança que fizeram com o ser humano, o pai deles. Quanto mais vocês deveriam ser fiéis ao Pai Celestial que cuida de vocês. Era uma parábola encenada. Então, a ordem dada aqui foi ignorada. Eles não obedeceram essa ordem, mesmo que tenha vindo do profeta Jeremias. Eles deram uma demonstração da lealdade deles. Exato. É um belo exemplo. Eu oro para que nós sejamos fiéis como eles. Que a nossa aliança com Deus não seja quebrada só porque alguém chega dizendo que a lei de Deus já acabou. Pois é. Ah, só mais uma coisa. No futuro haverá muitas tentativas, até mesmo de entidades que dirão, ah, não precisa. Talvez o próprio Satanás. Quando ele se disfarçar de anjo de luz, dirá esse tipo de coisa para as pessoas, todo mundo vai acreditar. Muito bem, próxima pergunta. A minha pergunta é, ainda que você possua totalmente a terra, como alguém pagará taxas municipais sobre sua terra se não será possível comprar ou vender? Eu tenho essa mesma pergunta, Martin. E a resposta a essa pergunta é, você não vai conseguir. Exato. As coisas no fim dos tempos se tornarão tão difíceis que precisaremos muito da ajuda do Senhor. Se eles encrencarem conosco, então entreguemos na mão de Deus. É isso. Mas o que você faz nesse caso? Você tem que pagar os impostos e ainda todos aqueles custos. E agora fecharam sua conta bancária e você não tem mais acesso a dinheiro. Então começam a te ameaçar, dizendo que vão te expulsar de casa. Veja, eu conheço pessoas que passaram por problemas semelhantes. E o Senhor as ajudou. Se faz parte da vontade dele que você não viva lá mais, você tem que andar pela fé. E nós temos que confiar que ele vai nos levar para um outro lugar. Deus vai cuidar de tudo. Então a grande questão é, faça tudo o que você pode e deixe as consequências com Deus. Então não adianta ficar antecipando dizendo, ah, isso nunca vai dar certo. Não, você tem que fazer tudo o que pode. Você tem que agarrar aquilo que é certo e deixar as consequências com Deus. Portanto, eu não posso abrir mão da verdade apenas para evitar esse tipo de oposição, mas ainda que te expulsem, é temporário. O Senhor foi preparar um lugar melhor. Amém? É temporário.
Muito bem, vamos continuar. Por favor, ajudem-me a compreender esse verso. Segundo Crônicas, capítulo 15, 13. Eu aprendi pelo programa de vocês as palavras tipo e antítipo. Existe um antítipo nesse verso? Muito bem, segundo Crônicas 15, verso 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. O que aconteceu aqui é que o profeta foi encorajar Asa. E mais uma vez, Israel estava todo encrencado. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram e consagraram-se inteiramente ao Senhor. Livraram-se de todos os ídolos de novo. Limparam a casa, como faziam de vez em quando. E diante dessa circunstância, eles estavam tentando se livrar de tudo que era errado. E eles disseram: e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Ou seja, todos tinham que estar juntos nisso. Agora, vamos pegar essa situação para o cenário do fim dos tempos. Digamos que nós saibamos que o fim está chegando, porque existe uma legislação que será introduzida que vai anular a palavra de Deus e a lei de Deus. Assim, todos os que enxergam isso sabem que vivemos na hora da crise. E cada um tem que fazer uma decisão. Ou você está por Deus ou contra Ele. E todo mundo que está com Deus deve ficar firme pelo que acredita. E, inevitavelmente, enfrentará a ira do diabo. Ele ameaçará matá-lo, ameaçará pegar a sua casa. Você não vai poder pagar impostos. Ele vai te perseguir implacavelmente, tanto quanto ele conseguir. Mas Deus prometeu que vai cuidar de você. E assim você fica firme pelo Senhor. Não é todo mundo que faz isso. Alguns dizem: não, isso não funciona para mim. Mas o que acontecerá a essas pessoas no fim? Elas vão morrer. Elas vão morrer. Não é? Vão morrer. Porque quando o Senhor vier e você tiver feito a decisão de aceitar a marca da besta, ao invés de sofrer pelo príncipe Emanuel, você vai morrer. Então há uma grande tipologia aí. E de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Essa será a consequência no fim. Então, esta é uma tipologia. É uma tipologia. E é quase como uma parábola encenada novamente. E uma outra coisa que eu estava pensando com relação a isso é que também você tem que ser fiel nas coisas grandes, mas também nas pequenas. Porque existem coisas que cruzam o seu caminho, como falamos na semana passada. Por exemplo, as mentirinhas, né? Que também te impedem de estar onde você deveria estar. Temos que ser absolutamente consagrados. E se você não for assim nos últimos dias, o resultado disso será a morte. A Bíblia diz: por que morrer, ó casa de Israel? Escolha a vida. Escolha a vida. É isso. No fim das contas, o resultado será o mesmo. Sim. Muitas dessas questões, então, estão relacionadas. Sim. E você tem que compreender os aspectos tipológicos e os componentes do tempo do fim, os aspectos escatológicos. Do contrário, não faz sentido. Especialmente do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é uma ilustração, ou, como você mencionou aqui, uma parábola encenada de coisas do futuro, especialmente com relação ao julgamento. Isso é uma forma de julgamento. É uma forma de julgamento. É isso que vai acontecer. Essa será a consequência. Muito bem, próxima. Essa pessoa menciona Deuteronômio 14, 21, que diz assim: não comerás de nada que morra por si só. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua mãe. E a pergunta é:
Por que era permitido aos israelitas darem aos estrangeiros aquilo que eles não tinham permissão para comer? Esta é uma pergunta muito interessante. Então, eles não tinham permissão para comer nada que não fosse morto, de acordo com as normas dadas pelo Senhor. Alguns animais, por exemplo, morriam por sofrer um ataque de outro animal. Por exemplo, se um touro morria em uma luta com outro, ele não foi morto de acordo com os princípios bíblicos. O sangue não era drenado, etc, etc. E, neste caso, havia a perda do animal. Ou então, era um animal impuro. Eles não eram permitidos comê-lo. Agora, qual é a coisa certa a se fazer? A coisa certa a se fazer era que a pessoa não passasse adiante aquela carne. Isso era o certo a se fazer. Será que seria correto, por exemplo, fazer o que estavam fazendo lá na Samaria? Ou seja, criar porcos? Pois é, né? Eles estavam criando porcos para vender, não é? E para quem vendiam? Para os gentios. Para os gentios. Eles provavelmente pensavam, bem, nós não vamos comer esses animais, então vamos vendê-los para ganhar um dinheirinho aí, né? Esta é, então, uma prática que a humanidade sempre fez. Digamos, por exemplo, que você perceba que certas coisas são impuras. Por exemplo, na vida marinha, a lagosta, por exemplo, e você tem uma indústria de lagostas. Ou você tem uma fábrica de licor. E ela é o seu ganha-pão. Mas a Bíblia diz, ai daquele que dá de beber ao seu irmão, para embebedá-lo, etc, etc. Então, tem um problema aí. Uma pessoa que aceita a verdade deveria abandonar esses negócios. Mas o mundo não pensa assim. E eles estavam fazendo isso daí. Agora, a questão é que Deus viu o que eles estavam fazendo e como estavam fazendo, e permitiu certas coisas. Por exemplo, ele permitiu que se vendesse tal animal. Mas você não pode comer. Talvez o melhor seria você explicar à pessoa por que você não come aquilo que ela come. Exatamente, porque este é o nosso propósito. É ensinar o que é melhor para os outros. Sim, esse é o cenário ideal. Mas eles eram teimosos. Nem eles faziam nada certo. Eles costumavam se divorciar de suas mulheres, dando a elas um simples pedaço de papel com uma breve explicação do porquê estavam fazendo isso. E ainda chegaram para Jesus dizendo que Moisés permitia aquilo. E Jesus disse, não era assim no começo. Ou seja, no início, nem carne de qualquer espécie eles comiam. Ao considerarmos o plano original de Deus para a nossa alimentação, ninguém era para comer carne. Portanto, Deus, ao reconhecer a ampla consequência do pecado, todas as áreas que seriam afetadas pelo pecado, permitiu certas coisas que inicialmente não eram certas. Mas isso unicamente pela dureza de nossos corações. É verdade, faz todo sentido. Se hoje, por exemplo, um fazendeiro atira num animal, um animal que seja considerado uma praga, por exemplo, pode acontecer que o fazendeiro em si não coma a carne do animal. Mas é muito comum que os funcionários da fazenda ou de outras nações gostem muito da carne daquele animal. Então, esse tipo de situação acontece até mesmo hoje. Não há países que comem cachorro. Você come cachorro, Martin? Não? Com certeza não. Mas há países que comem cachorro. É uma realidade. Na África, isso é uma coisa muito comum. Os animais morrem e pode ser por qualquer razão. Pode ser por interação com outros animais, sei lá. E as pessoas hoje comem isso. Mas a Bíblia diz para não comermos. Então é aí que se diferencia, não é? Exatamente. Na verdade, é ainda melhor quando adotamos a dieta do Éden e ensinamos os outros isso. Exato. Mas devemos praticar o que pregamos, mas sem forçar os outros a fazerem aquilo que você acha que é certo. Esse é o melhor caminho. Muito bem, vamos para outra pergunta. Por favor, me ajude a reconciliar a aparente contradição
sobre o que Ellen White diz sobre trazer árvores de Natal para a igreja nos seguintes versos. Jeremias 10, versos 1 a 5 e Deuteronômio 12, verso 30. Especialmente o verso em Deuteronômio. Afinal, trazer uma árvore à igreja na época de Natal não seria errado? Bem, vamos ler. Vamos começar com Deuteronômio primeiro, pois ele diz especialmente o Deuteronômio. E depois que elas, as nações pagãs, forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo, assim como estas nações serviram aos seus deuses, faremos nós da mesma maneira. Realmente, não devemos fazer isso. Esse é o primeiro verso. Vamos para Jeremias agora. Jeremias, capítulo 10, versos 1 a 5. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. E com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém nem podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenha medo deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco pode fazer o bem. Muito bem. O verso em Jeremias fala a respeito de se fazer um ídolo a partir da madeira de uma árvore. Então, é diferente. Trata-se de uma outra conotação. Já Deuteronômio diz para não seguirmos as outras nações. Agora, o cristianismo tornou-se acostumado à celebração do Natal, não é? Isso tornou-se um ritual no cristianismo. Então, dentro da esfera cristã, isso tornou-se parte da tradição. E a tradição é uma coisa muito difícil de se abandonar. Sim. E aí você tem essas declarações no espírito de profecia, nas quais é dito que você pode trazer uma árvore para dentro da igreja. E é difícil reconciliar isso com o fato de que o Natal é um festival pagão. Então, vamos começar a partir de uma premissa bem básica, Martin. Ellen White estava a par do fato de que o Natal é celebrado incorretamente? Sim. Com certeza, não é? Ela disse várias vezes que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sim. E há muitas declarações nas quais ela diz que não devemos fazer as coisas do jeito que os outros fazem. Muito bem, mas ela disse que podemos trazer uma árvore para dentro da igreja. Mas ela explica e pergunta se por acaso é um erro trazer uma planta para dentro da igreja. Ora, nós não trazemos flores para dentro da igreja? Sim, nós trazemos flores para a igreja. Existe algo errado em trazer flores para a igreja, Martin? Não. Mas, Martin, e se você trouxer rosas para dentro da igreja? Não há problema. Foi Deus quem criou as rosas. Sim, mas a Ordem de Rosa Cruz não dedica o símbolo da rosa para Lúcifer? Por que trazer uma rosa para a igreja? Ora, por que Deus criou a rosa? O fato de Satanás ter se apropriado de certas coisas não faz dele o criador delas. Então, se você quer trazer uma rosa para a igreja e ignorar que ele se apoderou desse símbolo, então não há problema algum. E se eu quiser trazer uma samambaia para salientar ainda mais a minha rosa, seria um problema? Não, claro que não. Portanto, não há problema algum em trazer qualquer tipo de planta para a igreja. Agora, a árvore de Natal normalmente é cheia de presentes. Para gratificar a quem? Para gratificar o homem. Muito bem. Então as pessoas ficam empolgadas porque vão ficar cheios de presentes ou vão dar muitos presentes a alguém. Portanto, este é o cenário.
Mas Ellen White diz, não, faça o contrário. Se você trouxer uma oferta, traga para o pobre e não para si mesmo. Basicamente, o que ela está dizendo é, seja lá o que você fizer, faça de uma maneira diferente. Faça o oposto do errado, certo? Essa era a prática cristã. E foi assim que tudo começou. Sim, estava dentro das práticas cristãs. E estava muito enraizada no tempo dela. Mas o interessante é que antes do tempo dela, houve um momento em que o Natal foi banido por ser considerado um festival pagão. Mas isso acabou se diluindo e o Natal voltou a ser incorporado e tornou-se unha e carne da experiência cristã. Então aqui, Ellen White diz, tudo bem, você pode trazer uma árvore, porque não tem nada de errado com uma árvore, contanto que seja cheia de presentes para Deus e para servir as pessoas mais pobres, e não para gratificar o eu. Faça de maneira diferente. Martin, o Natal é um festival pagão? Sim, totalmente. Sim, mas tornou-se uma tradição cristã, não é? Sim. A data é errada, tudo está errado com isso. Mas me permita perguntar algo. O conhecimento é progressivo? Sim. Ok. Então, o espírito de profecia é claro que o Natal não é o nascimento de Cristo. E conforme o tempo foi passando e tornou-se mais claro de que havia sérias conotações pagãs com essa data, muitas pessoas tornaram-se conscientes disso, de que o Natal, na verdade, não é uma experiência cristã. Correto? Agora, será que é errado falar a respeito do nascimento de Jesus em qualquer data do ano? Não. Existem até mesmo hinos no nosso inário que falam sobre o nascimento de Cristo. Quer dizer, então, que não podemos cantar hinos sobre o nascimento de Cristo? Claro que não, nós podemos. Claro que podemos. E podemos fazer isso em qualquer data do ano? Sim. Muito bem. Agora, suponhamos que essa questão torne-se muito clara para todo mundo e que pessoas de todas as partes passem a entender que o Natal, na verdade, é um festival pagão. Bem, num cenário deste, não seria mais algo tão radical sugerir que não comemorássemos o Natal. Isso não poderia vir a acontecer? Sim. Bem, eu estou nesse contexto. Eu já compreendi o que está por trás dessa tradição. É por isso que eu me distancio daquilo que o mundo está fazendo. Mas, se um dia o mundo se tornasse consciente de que não há razão nenhuma para celebrarmos o Natal nesse dia, o mundo poderia dar um passo adiante e dizer, não vamos mais celebrar o Natal. E esse é o meu caso, é por isso que eu não celebro o Natal. Ok. E também podemos utilizar a ocasião para tentar alcançar pessoas e trazê-las para a verdade. E trazê-las para a verdade. Portanto, é uma questão de se considerar as circunstâncias do tempo em que isso era feito. Por exemplo, a reforma da saúde não é progressiva? Sim, com certeza. Mas a igreja começou sem a reforma da saúde. Mas houve então um tempo em que ela foi introduzida. E não foi fácil. Não foi fácil apresentar essa mensagem. Por acaso, a igreja hoje já aceitou essa mensagem e todo mundo está feliz com ela? Não, não. Até mesmo hoje é difícil pregar essa mensagem, assim como é essa questão aí. Pois é. Obrigado. Isso nos leva a um outro ponto, Martin. Quando você celebra qualquer um desses festivais por aí, é normal fazermos como o mundo faz. Por exemplo, trazer velas para a igreja, para acendê-las. Todas essas coisas, em muitas religiões, é algo muito importante acender-se uma vela. Existe um grande valor nesse ato. Mas isso não é necessário dentro do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é baseado em relacionamento com o Senhor Jesus. É mesmo. E, sabe, quando os reformadores começaram a pregar a verdade, a Igreja Católica, especialmente no tempo de Hus, já começou isso. Ela os proibiu de participarem de qualquer ritual. Ela achava que, ao proibir os protestantes de fazerem seus rituais,
seus cultos simplesmente acabariam. Mas, na verdade, eles se tornaram ainda mais profundos, porque eles concentravam-se na palavra ao invés da parafernália dos rituais. Sim, porque hoje se dá tanta atenção a essa parafernália do que, na verdade, o sentido do que está escrito ali na Bíblia. Voltemos à questão do Natal. Se no que o mundo conhece como dia de Natal, que, como sabemos, não é o verdadeiro, mas se nesse dia fizermos um sermão sobre o nascimento de Cristo, mas levando a mente das pessoas a ponderarem no fato de que Cristo não é mais um bebezinho na manjedoura, mas o grande sacerdote que está no céu intercedendo por nós, e que muito em breve colocará o seu manto real para voltar a essa terra, não seria essa uma boa estratégia para levar à mente das pessoas a verdade presente? É como você disse. Nesta época, especialmente nesse dia, leve as pessoas ao assunto da segunda vinda, ao invés do nascimento. Sim. O diabo se agrada ao ver os cristãos olhando para Jesus apenas como um bebezinho, ao invés de olharem para ele como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está vindo para salvar o seu povo. Eu mal posso esperar. Eu também, Martin. Vamos orar. Querido Pai, existem muitas coisas, muitos problemas, muitas dúvidas das pessoas. Não permita que nos distraiamos com todas essas coisas. Ajuda-nos a nos concentrar na verdade presente, para que possamos apresentá-la às pessoas. E, é claro, no poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.